nossas almas conduz. Salve, salve.
Kardec, mestre de exemplo e de amor, caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. Por aí não. Então agora, para nós não tomarmos mais tempo do expositor da tarde, hoje vocês vão verificar que nós não vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho e será explicado o porquê. E hoje quem vai falar conosco é Eduardo, e nós já estamos agradecendo a Deus pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos aqui reunidos em busca do auxílio que todos nós necessitamos, tanto os que estão em tratamento, como também nós próprios trabalhadores precisamos do auxílio da espiritualidade amiga para que nós possamos seguir em frente sem maiores dificuldades. E esperamos em Deus que todos possam receber aquilo que vier em busca. Os recursos que essa espiritualidade nos oferece haverão de preencher as nossas necessidades e, por certo, sairemos daqui muito melhor do que quando chegamos. E assim, louvando a Deus, agradecendo por todas as bênçãos já recebidas e suplicando outras tantas para a nossa caminhada, nós nos juntamos a Jesus e, caminhando com Ele, chegamos até Deus dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Que Jesus te abençoe, Eduardo. Legal. Boa tarde. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam entre nós nessa tarde de sábado. Assim seja. Vou colocar aqui na tela um arquivo. Vou usar um arquivo aqui. Meus amigos, hoje foi me dada a tarefa de falar sobre Allan Kardec. Dizer uma biografia a respeito de Allan Kardec em 20 minutos é tarefa complicada. Então, já de antemão, digo para os irmãos que é uma síntese sintética, o cúmulo do pleonasmo, né? A respeito de quem foi Kardec. Para que nós consigamos entender quem foi Kardec e o que o trabalho dele significa para nós hoje, que é a razão de nós estarmos aqui todos reunidos, em prol, juntos, né, em torno de uma ideia revolucionária. Essa ideia revolucionária que Kardec formulou a partir das suas pesquisas, ela pode ser resumida, se toda a doutrina, toda a ideia que a doutrina espírita nos traz, todas as ideias pudessem ser resumidas em uma frase, existem diversas, né? Eu escolhi essa, que inclusive foi colocada no epitáfio, né, do túmulo dele. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Vejam vocês que ele trata em termos de lei. Então, para nós estamos falando, para a doutrina espírita, para o espírita, assim como para Kardec, de uma lei de Deus. Essa ideia revolucionária muda a maneira como a gente se relaciona consigo mesmo, com os nossos semelhantes e com o mundo. Mas para entender como que Hippolyte Léon Denisard Rivail se transformou em Allan Kardec e conseguiu formular essa ideia revolucionária para nós, é necessário que nós, antes de qualquer coisa, façamos um pequeno contexto histórico.
antes de entrar nos dados objetivos da biografia dele. Kardec nasceu no período, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, portanto, se estivesse vivo hoje, segunda-feira, faria 212 anos, não é? Faz aniversário segunda-feira. Oi? Quase a nossa idade já. Kardec nasce no período pós-Revolução Francesa. Os ideais de liberdade, fraternidade, solidariedade estavam no ar, tanto na Europa quanto nas Américas e no mundo ocidental de uma maneira geral. Essas ideias derrubaram o absolutismo, né? Nós vimos ali num período de séculos de Idade Média, né? Vivíamos sob o domínio dos reis. Essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade pôs fim a esse período, que na história ficou conhecido como obscurantismo, né? Obscurantismo das ideias, obscurantismo do pensamento humano, né? Essas ideias de liberdade, fraternidade, igualdade impulsionaram a independência dos países americanos, a começar pela independência dos Estados Unidos, por todo o movimento de Simão Bolívar aqui na América do Sul, redundou na nossa independência. Todos esses movimentos históricos foram gerados e proporcionados por esses ideais libertários da Revolução Francesa. E Kardec nasce nesse contexto histórico. Nesse contexto histórico, junto com essa revolução social, política e cultural, surge um culto, né, à razão, ao entendimento das coisas, à compreensão através da razão, da busca de dados concretos, palpáveis, para se conhecer o mundo que nos cerca, o mundo que nos anima, o espírito, né? E nessas ideias surge um pensador suíço, se não me engano, que é Pestalozzi, do qual Kardec foi discípulo, e ele revoluciona a educação. E Kardec, aos 10 anos de idade, é mandado para esse instituto de Verdun, na Suíça. Mas antes de entrar nisso, eu queria voltar um pouquinho atrás e falar, nessa época, só para vocês terem uma ideia, nesses períodos foi inventado o telégrafo intercontinental, foi inventada a máquina a vapor começou a transformar a indústria da Europa e dos Estados Unidos. As primeiras máquinas fotográficas surgiram nesse período, então era a idade do conhecimento, a idade da razão. E Kardec, filho de pais católicos, um juiz de direito e uma dona de casa, nasce em 3 de outubro de 1804, e aos 10 anos é mandado para esse instituto de Pestalozzi, na cidade de Verdun, na Suíça. E logo aos 14 anos, já com a inteligência de que ele já era portador, né? Aos 14 anos ele já começou a dar aulas para os seus companheiros de estudo que não conseguiam acompanhar ou que não estavam tão adiantados quanto ele no estudo, né? E isso daí já mostra para nós, né, já nos mostra essa inteligência nata, essa inteligência de que ele já era portador e com a qual ele tão aproveitou e se desenvolveu e criou e se aproveitou desse ambiente profícuo em que as ideias eram livres e que o pensamento era livre, aqueles entraves que o obscurantismo impunha para a sociedade haviam sido vencidos pelos ideais da Revolução Francesa, né? De fraternidade, todos somos iguais, né? Perante Deus, perante as leis, né? De fraternidade, não é? E completando seus estudos no Instituto de Verdun, aos 18 anos ele se bacharela em Ciências e Letras e escreve o seu primeiro livro didático. O título do livro era esse, Curso Prático e Teórico de Aritmética. Esse livro foi adotado como obra de referência no ensino francês por mais de 50 anos, um livro que ele escreveu aos 18 anos de idade. Vejam vocês que nós estamos trabalhando, estamos verificando uma personalidade ímpar, incomum, acima da média, não é? E que usava a sua capacidade intelectual em prol não só do seu desenvolvimento próprio pessoal, mas também em prol do desenvolvimento dos outros.
Ele era fluente em francês, alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Eu tenho um amigo que é parecido com esse aí. Não é fácil, não. Ele estudou e obteve títulos acadêmicos e depois se tornou membro de diversas sociedades científicas europeias, né? Notadamente na França. Quem pegava os livros escritos por Kardec, ele resumia o próprio currículo assim: discípulo de Pestalozzi, diretor de escola da Sociedade Francesa de Educação, para não detalhar o currículo dele, porque, veja bem, eu não coloquei os títulos, tá? Porque se eu fosse colocar os títulos acadêmicos aqui, ficaria muito cansativo. Mas ele obteve títulos acadêmicos e se transformou em membro dessas sociedades, ó. Sociedade Gramatical, Sociedade de Educação Nacional, Sociedade para Instrução Elementar, Instituto de Língua, Sociedade de Ciências Naturais da França, Sociedade Promotora da Indústria Nacional, Sociedade Francesa de Estatística Universal, Instituto Histórico. Então vejam vocês que é um intelectual de primeira linha, uma pessoa que viveu aqueles ideais da liberdade, da fraternidade, da igualdade, e que colocou isso à frente da sua maneira de viver e de se relacionar com o mundo. Por quê? Né? Ele foi autor de aos 50 anos de idade, quando ele assiste a primeira sessão mediúnica, nós vamos chegar nesse ponto, né? Ele já era autor de mais de 20 obras de referência que eram utilizadas não só na França, mas também em outros países da Europa. E assim ele se apresentava, né, como eu disse antes, ó, discípulo de Pestalozzi, diretor de escola da Academia de Paris. Então ele ganhava vida escrevendo livros didáticos, vivia dos direitos autorais, que eram parcos na época, né? Passava muitas dificuldades, inclusive a esposa dele o ajudou muito, porque ela era filha de tabelião, e naquela época eles tinham algum recurso, e os sogros de Kardec viviam tendo que socorrê-lo financeiramente, porque muitas vezes o dinheiro era escasso. E, além de escrever obras didáticas, ele dava aulas de química, matemática, astronomia, física, retórica, anatomia comparada e francês. É um leão, né? Um leão intelectual. Muito bem. E, apesar de tudo isso, essa ideia que para nós é moderna hoje, todo mundo ouve falar, movimentos aqui no Brasil, em prol de uma escola pública, gratuita e de qualidade, não é? Olha o que Kardec fazia. Ele era preocupado com a democratização do ensino, porque o ensino na Europa e na França, naquela época, era para poucos, era para quem podia pagar, né? E Kardec lutou efetivamente contra isso. Mas, diferentemente de nós, que ficamos esperando que o Estado nos dê tudo, o Estado faça tudo por nós, de 1835 a 1840, ele mantinha na sua casa cursos gratuitos para quem não podia pagar, ó, química, física, anatomia comparada, astronomia e outros. Por que nós estamos falando de todas essas coisas? Agora nós vamos falar sobre esses princípios educacionais dele. Porque nós precisamos entender quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Porque é este personagem que vai se transformar em Allan Kardec. Para que nós saibamos o que nós temos nas mãos quando a gente abre um livro dos Espíritos. Para que nós saibamos compreender quem foi o elaborador. Ele nega a autoria dos Espíritos, ele diz. Porém, quem foi o organizador? Quem foi a mente por trás? Qual a lógica? Qual a estrutura? Isso tudo tem validade? Então, é importante que nós conheçamos esse perfil acadêmico do Kardec, para quando nós abrimos um livro dos Espíritos em casa, um Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendamos que aquilo não foi obra de um milagre, aquilo foi obra de trabalho, de muito suor. A espiritualidade, se utilizando de Kardec, com toda essa capacidade de trabalho, veio nos trazer e nos abrir um mundo novo, baseado naquela ideia: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. E essa é a lei, né? Então, os princípios educacionais defendidos por Kardec, tanto na sua obra
literária quanto na sua prática educacional eram os princípios defendidos por Pestalozzi. E isso é muito importante, eu quero chamar a atenção para os irmãos agora, porque esses princípios são os princípios que Kardec propõe para nós, hoje, nas suas obras, para nós como espíritas. Quando nós fomos estudar o Livro dos Espíritos, quando nós fomos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, obras póstumas, são esses princípios aqui que nós precisamos ter em mente, porque era isso que ele queria e defendia para os seus alunos, e nós não deixamos de ser hoje alunos de Kardec, não é? Todos nós. Olha lá, olha os verbos, ó. Estimular o espírito de observação do aluno. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Temos que observar, sentir a realidade, ver, compreender. Incentivar o aluno a fazer as próprias descobertas. Essa ideia foi revolucionária para a época, porque o ensino era dado, ainda hoje o nosso sistema, é de cima para baixo. É num sistema professoral, olha, é assim, ponto. Não é uma condução a partir da qual o aluno alcança o conhecimento por ele próprio. É assim e ponto. Então, Kardec, Pestalozzi, né, e Kardec como seu discípulo, propunha que o aluno próprio conseguisse desenvolver-se a capacidade de fazer as próprias descobertas. Levar o aluno, olha isso aqui assim, olha para nós isso, olha a importância, e não é o que nós fazemos todo dia aqui, quando nós falamos de evangelho, acho que não tem ninguém que venha aqui falar de evangelho todo sábado, dona Isaura, e que não diga assim, conheça a ti mesmo, saiba quem você é, veja o que você está fazendo, presta atenção do porquê você está fazendo isso. Olha o que Kardec defendia. Levar o aluno a conhecer a finalidade e a razão de tudo o que faz. E qual é a lição que Kardec nos deixa também? Que nós aprendamos a conhecer a finalidade e a razão de tudo que nós fazemos. Agora olha essa, ó. Conduzir o aluno a apalpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Para que nós não tenhamos uma cabeça fechada. É lógico que nós temos que ter princípios, nortes, mas que nós temos que manter a nossa cabeça aberta e a nossa capacidade de compreensão do mundo e de nós mesmos sempre ligada, sempre ativa. Agora, Kardec, nessa época, autor já de 20 livros, professor, ele, alguns anos antes, havia começado um movimento que ia acabar envolvendo Kardec, e que esse professor cético, porque ele era cético, embora a família dele fosse católica, do ponto de vista intelectual, olha lá, ó, princípio 4. Conduzir o aluno a apalpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Esse era Hippolyte Léon Denisart Rivail, em 1855, quando ele presencia a primeira sessão mediúnica na casa de uma senhora que se chamava agora eu não vou falar francês, vou tentar falar, Plainezon, uma coisa assim, mais ou menos assim. Plainezon, na cidade de Paris. Depois nós vamos ver como ele foi chegar até essa sessão mediúnica. Em 1848, nos Estados Unidos, começou um movimento, né, em torno de duas irmãs que se chamavam Irmãs Fox, e um fenômeno sem explicação começou a ocorrer lá naquela cidadezinha, né? Batidas da noite dentro de uma casa antiga, e de repente essas crianças, na inocência, na infantilidade delas, começam a dialogar com essas batidas, e percebiam que as batidas respondiam e obedeciam os comandos que as meninas davam.
Era o começo de um fenômeno que as pessoas se referem a uma invasão, não é? Começou nos Estados Unidos, mas isso não é de hoje. Desde sempre nós temos esses fenômenos, mas colocam na história do espiritualismo e do espiritismo esse marco das irmãs Fox como o início de uma invasão organizada da espiritualidade, para chamar a atenção, a nossa atenção, a respeito daquela realidade que Kardec coloca lá, que está hoje enfeitando o epitáfio, a lápide dele, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. A espiritualidade vem nos chamar a atenção. Olhem, criaturas, vocês não são esse corpo de carne. A vida não é o que acontece entre o berço e o túmulo. É muito mais do que isso. E ninguém conseguia entender. E esse fenômeno se espalha. Estados Unidos, Europa, dentro da Europa, França, São Petersburgo, na Rússia. E aquilo foi ganhando uma dimensão tão grande que começou a chamar a atenção da imprensa. E aqui eu separei... Eu separei duas notícias, né? Um jornal chamava-se Jornal La Illustration, 14 de maio de 1853. Lembrando que nós saímos de 1848 nos Estados Unidos e demos um salto, né? Porque o tempo é curto. Então, nós temos que... O importante é que isso começou lá, certo? Se nós fôssemos falar de Irmã Fox, teria que falar só de Irmã Fox. Então, começou lá... E os noticiários dos jornais franceses. O noticiário francês sobre o fenômeno das mesas girantes. Só se houve, porque começou lá com as batidas, depois isso se transformou numa diversão social, numa diversão em que as pessoas se reuniam na casa à noite, reuniam os amigos, os parentes, sentavam lá em torno de uma mesa e faziam perguntas para essa mesa e a mesa respondia, né? Dava ordem para a mesa, levanta, gira, fica num pé, fica no outro, bate, 3 pancadas, que idade fulano tem? E a mesa respondia. E ninguém entendia como aquilo poderia acontecer. Isso ainda não havia. Kardec já vinha tomado conhecimento desses fenômenos. Se tivesse alguma coisa equivalente hoje, eu não sei se tem, pela dimensão que isso tomou, né? Que de repente virasse uma febre, que todo mundo só falasse disso. A caçada do Pokémon. Dona Isaura, eu tive essa ideia, mas eu falei, eu não vou falar caçada do Pokémon, porque a Dona Isaura não vai gostar. Então, é transmimento de pensação. De repente, vira uma febre. Então, em vez de caçar Pokémon, nós vamos ficar reunidos em torno da mesa. Aí vem o jornal lá, Ilustração, e diz, só se ouve falar por toda parte da mesa que gira. O próprio Galileu fez menos ruído no dia em que provou ser realmente a Terra que girava em torno do Sol. Então, isso é uma notícia. Aí, tem um artigo de um conde, esse Agenor de Gasparim, nos jornais franceses aqui, as notícias que tem, é que este artigo foi reproduzido em diversos jornais da época. Então, eu não citei os jornais todos, mas em síntese, e também aqui é um resumo, tá? Mas para que serve isso? Para que nós entendamos como tudo começou. Como Kardec teve a sua atenção despertada para essa realidade. Como Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele professor cético, cheio de títulos acadêmicos, sério, autor de livros didáticos, professor, ligado com ideais libertários, foi um dia se envolver com o que ele achava que era uma brincadeira de salão. Como uma pessoa séria do porte dele, foi se envolver com o que era na época como uma brincadeira de salão. Muito bem. O artigo do conde. Dada a voz de comando, logo a mesa obedecia e realizava movimentos que nenhuma cumplicidade involuntária ou voluntária teria podido provocar. Bate 3 pancadas, bate 10, bate com este pé, com aquele outro. Levanta-te sobre dois dos teus pés, sobre um deles. Fica aprumada, ordens que eram sendo dadas. Resiste ao esforço daqueles que, colocados no lado em que tem que te levares, procurarão reconduzir-te ao chão. Quando pedi à mesa que revelasse, ao som de pancadas, a idade de cada um, ela assentiu, apressando-se de uma forma muito cômica, quando o número de pancadas a bater era algo considerável. Ou seja, a pessoa tem lá 50 anos, a mesa... né?
Olha lá. Devo confessar, para a vergonha minha, que fui corrigido por ela. Tendo involuntariamente diminuído a minha idade, a mesa, apesar disso, deu 43 pancadas no lugar de 42. Ordenei à mesa que se erguesse mais e que se inclinasse para meu lado, como se fosse uma reverência, porque ele era conde. A mesa fez reverência para ele. Aí ele fecha, elas falam, aceitai. 2 anos antes aqui 1 ano antes de Kardec entrar nessa história. Kardec já estava sabendo, ou melhor dizendo, Hippolyte Léon Denisard Rivaio já estava sabendo, era uma febre, era como o Pokémon GO. Estava em todos os jornais. Mas o que Kardec pensava? Primeira participação de Hippolyte Denisard Léon Rivaio em uma reunião mediúnica. 50 anos ele tinha, já era o autor de 20 livros, mais de 20 livros, aquele professor respeitado, não só na França, mas na Europa toda, na casa da Dona Senhora Planey-Maison. Opinião dele antes da sessão. Só acreditarei quando o vir, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar uma sonâmbula. Opinião dele, o professor cético. Só acreditarei quando o vir, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que pode se tornar uma sonâmbula. Aí ele participa dessa primeira reunião mediúnica e de várias outras, e ele começa a mudar de ideia. Porque o espírito do cientista, o espírito do investigador, foi cutucado. Porque não conseguia se explicar. Ele tinha algumas teorias. Kardec dizia o seguinte, não, essa questão da mesa que gira, que pula, que bate, que obedece à ordem, porque, vou fazer um parênteses aqui, desde os 19 anos, Kardec já se interessava pelo magnetismo, né? Então ele estudava as lições de Mesmer, que promovia curas, promoveu diversas curas através da imposição de mãos. Alguém conhece esse procedimento? Alguém conhece esse procedimento? Desde os 19 anos. E Kardec era um estudioso do magnetismo e das lições de Mesmer. Então ele tinha a seguinte opinião. Olha, todos os corpos são dotados de eletricidade. Então, o que deve estar acontecendo ali? Aquelas pessoas todas reunidas em torno da mesa, elas têm eletricidade, porque todos os corpos são dotados. Então, portanto, elas têm um magnetismo natural. Ora, a mesa se move induzida pelo magnetismo natural das pessoas que estão em volta da mesa. Essa era uma opinião. Ou Kardec, para complementar a renda dele, de autor de livro e de professor, que acho que isso também não mudou, né? Mudou? Não mudou muita coisa de Kardec para cá, porque precisava complementar a renda. Ele trabalhava como contador, e ele trabalhou como contador em um teatro de Paris. Agora o nome do teatro me fugiu. Mas nesse teatro, como eu disse para vocês no começo, Paris vivia aquele rebuliço, aquela ebulição pela ciência. Então, o que se fazia? Além de peças teatrais, de peças artísticas, os teatros complementavam a sua renda com espetáculos de magnetismo. Com espetáculos, as pessoas, por exemplo, físicos, químicos, iam lá, montavam diversas traquitanas, e as traquitanas faziam coisas que as pessoas ficavam admiradas. Então, Kardec viu aquilo quando trabalhou como contador nesse teatro. E falou assim, ora, se não for o próprio magnetismo das pessoas, né, de acordo com as lições que eu tenho aprendido lá de Mesmer, com certeza tem uma traquitana lá, tem uma rodana, tem um fio, tem alguma coisa que produz esse movimento involuntário na mesa. Eis que então, depois de muita insistência de um amigo dele, Fortier, né? Está dando tempo? Já passou? Ah, meu pai, desculpe. Kardec vai nessa sessão da senhora Planey-Maison, e depois de ver tudo aquilo, a opinião dele, ó.
Depois, entrevi naquelas aparentes futilidades, porque ele constatou que não haviam as tais das traquitanas, da fraude. Entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo, ao cientista. Havia um fato que necessariamente decorria de uma causa. Despertou o cientista. E esse despertar produziu o que nós conhecemos hoje como doutrina espírita. 2 anos depois, 18 de abril de 1857, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Estou acelerando porque acabou o tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a justiça divina. O professor, o cientista, o pesquisador foi atrás e descobriu a realidade talvez mais importante da história da humanidade. Um dia Kardec vai ser reconhecido como a pessoa que descobriu o fato mais importante das nossas vidas, que é o fato de que nós somos, na verdade, espíritos. E que o corpo que nós usamos é apenas transitório. E que tudo que nós fazemos traz para nós as consequências daquilo que nós fizemos, tanto boas quanto ruins. E criou para nós o que nós conhecemos de doutrina espírita. Era impossível falar de Kardec em 20 minutos. Eu acho que eu tentei fazer a síntese mais sintética que eu pude. Tentei trazer alguns fatos novos, né? Existe muita bibliografia a respeito de Kardec. Como ele faz aniversário dia 3, Dona Isaura pediu para que nós fizéssemos isso. Há muita coisa a conhecer sobre Kardec. Convido aos irmãos que procurem pesquisar. E tem 3 minutinhos, 4 minutinhos ainda? Pode? Em homenagem a Kardec, oi, meu pai. Kardec, como estudioso do magnetismo, hoje nós praticamos o passe nas nossas casas espíritas, não é? Então, e como nós agora, depois da palestra, vamos passar por essa terapia bendita, eu quero tentar elevar um pouquinho as nossas vibrações com uma música que fala sobre o passe. Vou colocar a música, eu agradeço a atenção de vocês, depois da música está tudo encerrado. Muito obrigado e boa tarde. As potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nas mãos. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou manter o pensamento
pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir, amando a Deus, somos seus filhos, orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos. Livrai-nos do mal, porque o vosso seja o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção para sempre, assim seja.